Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e essa semana vamos falar de Os Supremos. Antes de começar o vídeo, eu só queria lembrar vocês que tá rolando um sorteio lá no nosso Instagram, @leitor42. Quem ganhar vai poder escolher qualquer obra que eu comentei esse ano, na terceira temporada aqui do canal. Então dá uma olhadinha lá. O sorteio é esse mês ainda, então corre lá pra ver se ainda dá tempo de você participar. Eu tava tentando não falar tanto de super-heróis aqui, né? Eu fiz um quadrinho do Superman há pouco tempo. Eu falei que ia evitar esses quadrinhos, especialmente pelo fato de eles envolverem essas super sagas e tal. Mas eu tô tão empolgado com as séries da Marvel ultimamente. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da estreia do Loki, mas quando eu publicar ele já vai ter saído a série. E acho que eu vi até agora, eu gostei bastante, então tô bastante empolgado com o Loki. Eu tava dando uma arrumada no armário e encontrei essa revista aqui dos Vingadores. Ela tava no plástico ainda, assim, eu falei, pô, eu nunca li Os Vingadores, então vou dar uma lida nela pra conferir. Só que você tá percebendo que o nome dela é Os Supremos, né? Por que não é Os Vingadores? Na verdade é porque ela se passa num universo diferente do clássico da Marvel. É chamado de Universo Ultimate. Em inglês esse quadrinho aqui é o The Ultimates, né? Que seria realmente Os Supremos, é uma tradução boa. Esse quadrinho é de 2002 e esse universo foi criado em 2000. E ele foi criado pra ser um ponto de entrada pra novos leitores mesmo. Então esse quadrinho aqui, ele é muito bom pra que você comece a ler realmente sem conhecer nada. Embora a gente hoje conheça os Vingadores do cinema, eu não sou de ler muito quadrinho da Marvel, eu tenho relativamente poucos. Esses três aqui é quase metade da minha coleção. E muita coisa que tem aqui nos quadrinhos, você vai reconhecer no cinema. O universo da Marvel começou em 2008 nos cinemas, então muita coisa veio desse universo. É um pouco uma mistura do universo 616, que é o clássico da Marvel, e esse universo Ultimate. O principal aspecto que veio desse aqui, por exemplo, é o Nick Fury negro, que era baseado no Samuel Jackson já, caso você compre esse quadrinho, e ele é claramente o Samuel Jackson, Samuel L. Jackson, muito antes dele ser sequer chamado pro papel no cinema. O Miles Morales, ele não tá nessa história aqui, mas ele também surgiu nesse universo, e aí teve um filme maravilhoso em 2019. Diria eu que é o melhor filme do Homem-Aranha, mas eu não sei se é justo comparar a animação com live action, mas é excelente mesmo. Algumas coisas ainda são parecidas com o que a gente tá acostumado no cinema. O Capitão América é mais ou menos a mesma coisa, o Tony Stark também não muda muito, mas algumas coisas são bastante diferentes, como assim, o Thor é anti-imperialista, a Vespa é mutante nesse quadrinho, a primeira formação do quadrinho é basicamente os Vingadores do primeiro filme lá de 2012 com a Vespa, só que ela é mutante nesse universo. E o Homem-Formiga, que aqui é o gigante, ele não aparece encolhendo, só aumentando. Ele é um agressor de mulher, especificamente a esposa dele. Esse é um quadrinho com um tom bem mais sério do que a gente tá acostumado a ver no cinema. Aqui você não precisa esperar 10 anos pra ver o escudo do Capitão América sujo de sangue, por exemplo. Ele é bem mais pesado, tanto no sentido de conflitos psicológicos quanto na violência física. E o que é especificamente essa história? Aqui tem 13 capítulos. Elas foram publicadas mensalmente e aqui é um compilado, né? Mas ela realmente é uma história bem fechadinha, você não precisa ler nada antes e nada depois. E mostra eles combatendo uma invasão alienígena dos Chitauri. Se você viu os filmes, você pensa nos Chitauris como aqueles alienígenas genéricos lá do primeiro Vingadores. Mas aqui é como se eles fossem uma versão mais agressiva dos Skrull, que também estão sendo apresentados agora desde Capitã Marvel, mais ou menos. Que são alienígenas que mudam de forma. Aqui eles são uma versão mais violenta. Na verdade, eles têm que matar as suas vítimas para assumir o lugar delas, enquanto no cinema eles simplesmente se transformam, copiando e tal. Então tem essa diferençazinha. No cinema você vê uma mistura um pouquinho dos dois. E a primeira tentativa deles de dominar a Terra foi na época do nazismo. Eles se aliaram à Hydra, ao próprio Hitler, etc. E eles foram impedidos pelo Capitão América. Tem algumas cenas de flashback aqui. Eu diria que se eu tivesse que apontar algum protagonista desse quadrinho, ele é bem dividido nessa questão de dar espaço para cada personagem. Mas se eu tivesse que escolher um protagonista, ele provavelmente seria o Capitão América. Após ele ter impedido os planos de dominação dos nazistas, eles tentam uma abordagem um pouco mais sutil. Eles vão se infiltrando em diversos cargos do governo, espalhando medo através da mídia e etc. Até que chega realmente a invasão em escala global. É uma história que é bem desenvolvida em relativamente poucas páginas, né? O quadrinho não é super fininho, mas assim, se você comparar com os filmes, eu sei que eu tô fazendo isso muito, mas assim, é inevitável você comparar porque é um universo que tá presente na nossa vida há literalmente mais de uma década, assim. Quase que a maior parte, metade da minha vida eu tenho visto filmes da Marvel, então é impossível você não comparar. Então assim, é bem desenvolvido numa história que é fechada. Como eu falei, eu não sou fã de ler mega sagas. O Guerra Civil que eu li aqui, você precisa ler muito material
material complementar, então achei bem ruim nesse sentido. É uma boa história. Eu acho que é do mesmo autor, inclusive, eu não sei se eu falei, é essa história do Mark Millar. Ele escreveu O Legado de Júpiter também, que eu comentei tem uma ou duas semanas. Ele escreveu Guerra Civil, que é depois dessa, mas uma mega saga que você precisa ler várias coisas em volta, então é cansativo pra caramba, não sou muito fã dessa ideia. Essa aqui não, é realmente uma história super fechadinha. Uma outra coisa que me incomodou um pouco, também é bem diferente do cinema, é que o Hulk aqui é bem babaca. Todo mundo é um pouquinho babaca, porque o Mark Millar, ele quer ser sério e adulto e etc. Mas o Hulk é, tipo, lixo total. As definições de tóxico do Hulk são um pouco diferentes nesse quadrinho aqui. Ele começa uma coisa bem Jekyll e Hyde mesmo, que é uma influência pro personagem dele, né, o Magic e o monstro, mas no sentido de que ele se transforma quando ele toma uma espécie de composto. Ele é um dos cientistas que tá tentando recriar o soro do super soldado, que é o Capitão América. Ele reaparece no meio dessa história aqui, né, ele não é descongelado antes disso. Eu acho que aí eu não lembro se no universo clássico isso também é usado, ou se, né, se surgiu nesse universo aqui e foi misturado depois, porque muita coisa que aconteceu aqui depois eles levaram pro universo clássico, como o Miles Morales, que é aquele Homem-Aranha que é um adolescente negro e etc. Nessa versão aqui desse universo, o Hulk é uma tentativa frustrada de recriar o soro do Capitão América. E ele não é permanente, ele realmente só toma o composto e se transforma. Apesar de ter a questão da raiva, aumentar a força dele, etc. E no meio do quadrinho ele toma o composto por um motivo absolutamente egoísta. O Hulk é muito mais monstruoso do que no cinema, ele não é aquele Hulk carismático, ele é um monstro mesmo, é bem assustador, assim, ele mata pessoas quando ele aparece, tudo, ele realmente é um problema, não tem um lado positivo do Hulk, basicamente, assim, no final mais ou menos, mas em geral o Hulk é muito mais um problema do que uma solução. Só que quando ele mistura o composto com o sangue do Capitão América, aí a transformação dele meio que se torna permanente, no sentido de que o perigo dele virar o Hulk agora está sempre lá. Ele não vira o Hulk pra sempre, mas agora ele está amaldiçoado com essa transformação, podendo acontecer a qualquer momento, digamos, que é o que a gente está acostumado com o Hulk tradicional. Outro ponto bem esquisito também é a sexualização da Vespa. Quando ela se transforma, né, como eu falei, ela é uma mutante, ela não tem um traje que encolhe. Toda vez que ela encolhe, ela fica nua. Não é uma coisa tão explícita assim, o quadrinho não é 18 anos nem nada, não aparece detalhes e tal, mas isso é feito de propósito. Se você ler os comentários aqui no final, tem uma conversa do autor com o desenhista, eu esqueci o nome do desenhista agora, mas enfim, o autor é o Mark Millar, como eu já comentei. Isso é feito de propósito, eles fazem alguns comentários até bem machistas no final, então assim, se você for ler essa história, saiba que ela tem essas questões. A história tem 20 anos? Tem. Mas assim, há 20 anos os caras não sabiam que não tinha necessidade de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eles realmente quiseram apelar um pouquinho nesse sentido. Eles já são bem grandinhos hoje, então assim, eles já eram adultos há 20 anos, acho que não tinha desculpa pra fazer esse personagem desse jeito. É quadrinho, podiam ter dito que ela tinha uma roupa que encolhia, sabe? É uma desculpa bem porca pra ficar desenhando uma mulher pelada gratuitamente pelo quadrinho inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o vídeo e compartilha também pra ajudar o canal aqui a crescer. Dá uma olhada lá no Instagram, tá rolando um sorteio. E uma coisa que eu tenho esquecido de falar, a gente ficou tanto tempo parado aí que eu fiquei super enferrujado. O canal do meu amigo, na verdade o podcast dele, Programa Piloto, embora a gente não estivesse postando aqui os vídeos no YouTube, quase um mês que a gente ficou parado aí, ele tá sempre comentando do Leitor 42 lá, então quero agradecer ele e recomendar a vocês que assistam lá. Ele tem um Instagram que ele fala do persona dele é o Coronel Mostarda, que é o título lá dele de corredor, e ele sempre faz postagens sobre automobilismo, ele fala um pouco sobre história também, e ele fez um outro carro que eu acho que ainda não mostrei aqui no canal, vou mostrar agora pra vocês, um carro de kart baseado na música 2222, eu acho que é do Caetano Veloso, se não for vai aparecer o autor correto aqui na frente, e ele botou o nosso logo lá de novo, então eu queria agradecer a ele e recomendar a vocês, e a gente se vê semana que vem. Tem coisa melhor dos Vingadores? Eu não sei, eu nunca li nada deles.